Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado e hoje a nossa apresentação vai ser sobre os caminhos profissionais. Falaremos hoje sobre engenharia e direito, que é uma parceria que está cada vez mais comum. Essa videoaula, né, eu estou gravando principalmente para o pessoal da área de engenharia, mas também para o pessoal da área de direito. Eu digo principalmente para o pessoal da engenharia porque, como eu sou engenheiro, eu acabo direcionando, né, a apresentação para esse público. Até porque eu não vou falar muito sobre leis, eu só vou falar mais sobre como um engenheiro pode atuar dentro da área de direito, né? Quer dizer, na verdade, como é que ele trabalha em paralelo com a área jurídica, né? E o primeiro campo que eu vou falar é sobre meio ambiente, sobre o direito ambiental, né? Existe uma lei, a Lei 6.938 de 81, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E a partir dessa data, o pessoal da engenharia, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia química, entre outras engenharias, né, mecânica, produção, mas eu digo essas três porque essas são, talvez, na minha opinião, as que mais se aproximam, né, dessa área de meio ambiente, né, civil, porque o pessoal trabalha muito com a parte de licenciamento, né, a química e a engenharia ambiental propriamente dita, né, mas não descarta as outras engenharias de também fazer esse tipo de trabalho, né. Eles trabalham principalmente na área de consultoria ambiental, né. A consultoria ambiental normalmente é montada por uma equipe multidisciplinar que não só contém engenheiros, como também contém advogados, né, que trabalham em paralelo, biólogos, enfim, químicos e etc., né, e eles estão ali para promover soluções e projetos ambientais para outras empresas, né, e também na elaboração do EIA e do RIMA. Se você não sabe, né, o EIA é o Estudo de Impacto Ambiental e o RIMA é o Relatório de Impactos Ambientais, né, vamos dizer assim. São documentos técnicos, né, que têm o objetivo de apresentar e avaliar os impactos ambientais sobre uma determinada atividade. E esse, no caso, o relatório, né, de impactos ambientais é uma forma de você descrever de forma mais didática o EIA. Né? O RIMA ele é escrito com uma forma assim, mais acessível ao público, né? E é um documento público, né? E são documentos importantes para a licença de funcionamento, né? No caso seria a licença prévia, né, de um determinado empreendimento. Mas eu aconselho você estar sempre atualizado nessas questões, porque lei é uma coisa, vamos dizer, viva, né? Ela muda ao longo do tempo. Então você está assistindo esse vídeo agora, aqui em 2020, mas pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando você for assistir, alguma coisa, né, modifique. Então você tem que estar muito atento. Então, existem inúmeras empresas de consultoria ambiental aí espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, né? Então, você que é da área de engenharia, de química, de biologia, fique bastante atento a esse tipo de especialização. Esse tipo de especialização ela é bastante aproveitada ainda. Ainda não, né? Sempre foi bastante aproveitada, até porque é uma exigência, né, legal. Então, é uma área aí interessante de você atuar. O segundo campo seria na área de propriedade industrial, né? Trabalhar com marcas, patentes, modelos de utilidade, né? Eu até tenho um vídeo sobre patentes, né? E também tem um outro vídeo sobre propriedade industrial e propriedade intelectual, né? E eu lá comento sobre essa Lei 9.279 de 96, que fala sobre propriedade industrial, né? E você pode ser um consultor de patentes e trabalhar no escritório de propriedade industrial. Se você entrar no Google e jogar lá nas palavras-chave escritório de propriedade industrial, você vai ver um monte de escritório espalhado aí pelo Brasil. Aí você entra num deles, eu não vou ficar citando o nome aqui de escritório nenhum, mas é muito simples de você achar, é muito fácil de você encontrar aí no Google. Então, quando você entrar num desses escritórios, entra na equipe, você vai ver que lá tem advogado, claro, né? Tem que ter um advogado, sempre,
e você vai ver que um dos membros da equipe, ou dois membros da equipe, sempre aparece um engenheiro, sempre aparece um biólogo, um farmacêutico. Então fique muito atento às oportunidades nos escritórios de propriedade industrial, porque muitas vezes os profissionais, né, ou alunos de graduação comentam: poxa, mas eu não estou conseguindo estágio, não estou conseguindo emprego, mas muitas vezes não procura um emprego em determinados setores que empregam. Se existe um profissional dentro daquele escritório é porque ele contratou, se contratou é porque existe oportunidade nessa área. Esse daqui é o site do INPI, né? O INPI tem quer dizer, na verdade tem uma academia lá, né, que você pode até fazer um doutorado, mestrado, doutorado lá dentro, né? São mestrado, um doutorado profissional, né, que é dentro do próprio instituto, que você pode ser um especialista, né, nas diversas áreas da propriedade industrial intelectual. Existem os cursos da OMP, né, que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial. Existe um curso bem interessante que é o DL 101, que é a Introdução à Propriedade Industrial, no caso, né? Talvez até tenha sobre propriedade intelectual também, né? Porque no caso eu estou falando do 101, porque é o curso mais básico e mesmo assim é um curso bem completo. Eu fiz esse curso, um curso muito bom que eu recomendo. Também pode trabalhar na área de inovação tecnológica, prospecção tecnológica, nos NITs, né, que são os núcleos de inovação tecnológica, são os núcleos de inovação tecnológica, eles são instituídos dentro de um centro de pesquisa, né, que tem por objetivo fazer a parte da gestão política da inovação daquele instituto, daquele centro, né? Ele trata do empreendedorismo daquele centro e ele tem alguns objetivos como desenvolver os estudos, traçar as estratégias, a negociação da transferência de tecnologia com outras empresas, né? E também existe a Lei do Bem. A Lei do Bem é uma lei que fala sobre incentivo fiscal, né, concedido às empresas de tecnologia, aquelas empresas, né, que investem no desenvolvimento tecnológico, na pesquisa, né, elas são contempladas por essa Lei do Bem, né, incentivos fiscais, né. Claro, né, essas empresas precisam comprovar, né, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, toda uma documentação, né, com todos os detalhes do que ela faz, se o que ela faz de fato é efetivo, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia. Em terceiro campo seria a perícia judicial. A perícia judicial, ela não é aquele perito que tem na Polícia Federal, perito da Polícia Civil. Perito da Polícia Federal ou perito da Polícia Civil, eles são peritos que são concursados, né? É um funcionário público, um servidor público, enfim. Não sei exatamente se é um funcionário ou um servidor público, mas é um empregado público, né? O perito judicial não, ele não é um funcionário, um empregado público, ele é uma pessoa, né, que ela precisa cumprir alguns requisitos, como por exemplo, ele precisa ser habilitado na sua profissão e tem que fazer um curso de perícia judicial com uma carga horária mínima de 21 horas. Se você não fizer esse curso, até o presente momento você não pode fazer esse cadastro aqui. Você tem que ter um curso de carga horária mínima de 21 horas. Mas atenção, é o que eu sempre falo, você está assistindo esse vídeo agora, aqui em 2020. Essas coisas podem mudar, né? Então fique atento se esses requisitos continuam os mesmos quando você for assistir o vídeo, né? Mas você tem que ser habilitado na sua profissão. Então, como a gente está falando de engenharia, se você é engenheiro civil, mecânico, engenheiro de alimentos, você tem que ter ali o seu CREA, ou até o seu CRQ, se você for engenheiro químico, né? E ele atua de forma particular ou contratado pelo juiz, porque você faz o cadastro no Tribunal de Justiça, aqui no caso é do Rio de Janeiro. Aqui, ó, procedimento para cadastro, tem uma série de documentação. Claro que isso daqui é só um print da tela, existe essa lista aqui, ela é maior do que isso daqui, é bem maior do que isso. Existe uma série de requisitos e você pode entrar em qualquer tribunal de justiça de qualquer estado, de São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, todos eles vão ter
Você pode, inclusive, se você mora num determinado estado, você pode atuar em outro estado, por que não, né? Pode ser que seja, né, um pouco mais difícil por questões de deslocamento, etc e tal, mas a princípio nada te impede. E você é contratado pelo juiz, porque o juiz às vezes ele não tem o conhecimento técnico, né, para fazer uma análise, né? Ele tem um conhecimento legal, um conhecimento jurídico, né? Então ele às vezes precisa contratar para ver se aquela morte que está sendo ali julgada foi um envenenamento, se foi, enfim. Então, se você é engenheiro, se você é químico, farmacêutico, médico, biólogo, arquiteto, profissional de tecnologia da informação, tem bastante, né? É, quem é especializado na área de segurança do trabalho, né, também atua bastante, né? E também você, além do curso de perícia judicial, existem outros cursos de especializações bastante particulares, como por exemplo a grafotécnica, que é para avaliar falsificação de assinaturas, né? O documentalista, né? Que é para avaliar documentos, se documentos são falsos ou não, né? O perito automotivo, né? Para fazer uma análise, né? De um determinado veículo, de um determinado acidente, né? Enfim, aí cada perito, você não vai, quando você faz esse curso, você não faz um curso para aprender nada sobre a sua profissão, você só aprende a parte burocrática do serviço. Só a parte burocrática, tu não aprende nada técnico. A parte técnica você já conhece, porque você é habilitado numa determinada profissão. Então eu, por exemplo, que sou engenheiro químico, se eu faço um curso desse daqui, de perícia judicial, eu estou habilitado para atuar. Então o juiz vai falar, poxa, explodiu um vaso, uma caldeira numa determinada indústria. Eu posso fazer a perícia lá naquela indústria, né? Ele vai ser, posso ser convocado, né? E lembrando que é um serviço que você oferece para a justiça, mas você não é um funcionário público. Você ganha honorários. Você só vai trabalhar naquele momento, naquele período e depois para. E aí você pode ser convocado novamente e etc. Né? Não existe um vínculo empregatício com a justiça. Então, assim, são esses três que eu gostaria de mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Meu nome é Rodrigo Machado. Para consultorias, eventos, treinamentos, mentoria, pode entrar em contato com o meu e-mail. E até a próxima.